Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. Bom, galera, esses últimos dias, quinta, sexta, ontem eu iria gravar para vocês o Kakuriyo no Yadomeshi e o coisa, mas o meu celular tá com problema de carregamento, mas agora eu consegui um carregador melhor, né? E aconteceu algumas coisas na minha vida pessoal que eu precisei resolver primeiro antes de gravar. Claro que ainda está acontecendo, mas eu não vou deixar meu canal sem vídeo. Então eu estou gravando o que era para ter sido gravado ontem, né? Que é a história sombria da vilã reencarnada, o Last Boss, né? E hoje vamos falar dessa jovem, que é Konoha Sato, que ela reencarna no mundo de sua própria história sombria, escrita durante o ensino médio. Agora ela é Yana Magnolia, a pior vilã da sua criação. Em uma aventura de fantasia sobre amor, magia envolvendo a filha de um conde e cavaleiros que a amam, Konoha, ao abrir os olhos, percebe que está no corpo de Yana, personagem que ela mesma concebeu como a antagonista em sua história. Estou falando de a história sombria da vilã reencarnada. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Yana ela tinha decidido que iria interromper a briga do Sol contra o Yomi. Por quê? Porque ela não queria que isso acontecesse. Ela estava agindo normalmente, né, como uma pessoa que está tentando escapar da bandeira da morte. Por quê? Porque o Sol é a pessoa que foi enviada para matar ela, né? Então ela estava com um certo receio, por isso que ela está agindo tão bondosamente e tudo mais, para se manter viva, né? Tentando parar aquele duelo sem sentido, sabendo que o Yomi recuaria, né? Ela queria parar aquele duelo, sabendo que o Yomi recuaria se ela o enfrentasse, falasse para ele lutar contra ela, ele acabaria recuando. E é algo que acaba acontecendo, né? Por quê? Porque ele acaba recuando porque ele não queria ferir a própria amada, né? Que no caso ele ama a Yana, né? E o Ford acaba se aproximando junto com a Konoha, que tinha se machucado graças ao Yomi, que achava que estava fazendo isso para trazer a Yana que ele conhece de volta. E naquele momento nós vemos que a Yana pega a cabeça do Yomi assim, pá! Pedindo desculpas por tudo que tinha ocorrido, por tudo que tinha feito, por dizendo que ela não tem nada a ver com essas histórias que o Yomi está contando, que o Yomi tinha entendido tudo errado, que achava que ela estava sendo manipulada pela Konoha, manipulada pelo Ford e pelo Sol, né? E aí por conta disso ele estava fazendo tudo isso. O Ford acaba pedindo desculpas também por tudo que ele tinha feito com ela para que eu corresse esse mal entendido, né? Ele tinha feito bastante coisa, ameaçado ela de morte e tudo mais, mas a Konoha acaba sentindo mais dor e eles acabam se afastando da Yana, mas o Sol sente que tinha algo errado e acaba olhando para trás. Na hora em que ele olha para trás, ele acaba vendo a Yana cair no chão, porque ela estava exausta. Era muita coisa atrás de muita coisa que estava acontecendo com ela, então ela não teve muito tempo para descansar. Então, por conta disso, ela acaba desmaiando. Todos gritam por ela, né? E ela acaba sonhando com a sua vida passada, no momento que ela começa a trabalhar e tudo mais, né? Até que ela acorda, mas ela ainda estava meio que dormindo e acaba soltando palavras que só ela, na sua vida anterior, reconhecia, ou seja, o Yomi não reconhecia. O Yomi estava ali ao lado dela, tinha visto ela dormir e tudo mais. Na hora que ela acorda, ele tenta ver a temperatura do corpo dela, a temperatura, né, e tudo mais. Que é uma coisa que ela tinha criado na história, justamente, que é a encostar a testa na cabeça da pessoa, né? A Konoha acaba aparecendo por conta que ela estava preocupada com sua irmã e acaba sendo jogada fora pelo Yomi. O Yomi simplesmente expulsa ela do quarto. Mas para tentar fazer com que ele pare de agir, convencê-lo a parar de fazer mal a Yomi, parar de fazer mal a Konoha, ao Sol, ao Gnonford, ela decidiu fingir ser a vilã naquele momento para que ele parasse com isso, né? Com esse ar de assassino para cima da Konoha. Pois ela queria proteger ela justamente para não morrer. E ele, como um bom cachorrinho, porque é exatamente isso que ele é,
ele acaba indo pedir desculpas para Konoha por ter expulsado ela do quarto. A Yana ainda estava um pouco cansada, né? Então ela decide deitar na cama e dormir. Quando ela acorda, o Gnoford estava do lado dela, né? Tinha encostado sua cabeça na cabeça dela para medir a febre e conta que algo que tinha acontecido antes da própria Konoha, né? Que é a personagem que está dentro da Yana, né? Que é a verdadeira Konoha original e tudo mais, né? Conta que antes dela reencarnar, no caso ele não sabia que era uma pessoa dentro, uma pessoa de outro mundo ou de outro lugar, ou a criadora dessa história, né, ali dentro do corpo da Yana. Então ele simplesmente fala de um momento que aconteceu antes dela reencarnar, no caso, onde ela tentou conversar, onde ele tentou conversar com ela, mas ela o ignorava por conta do término do seu noivado, e ela, por conta disso também, tinha começado a maltratar a Konoha, agir como uma irmã falsa para Konoha. E ele fica ali, né? E ela fica mais relaxada com a presença dele. Até que ele sai, decide olhar para a janela, até que o sol... quando ele sai, né, ela decide olhar para a janela, até que o sol acaba aparecendo ali, para cuidar dela também, achando que ele iria matar ela naquele momento, porque ela estava num momento de fraqueza. Ela se recusa a tomar remédios, chá e qualquer coisa que ele tenha trazido. E se afasta quando ele queria medir a sua temperatura, achando que ele iria, né, matar ela, né, se ele fizesse isso. Entendeu? E ali naquele momento, depois, né, a Konoha junto com o Gnoford e o Yomi, eles acabam aparecendo na porta, mas antes ele só consegue ver a temperatura. Na hora que ela se distrai por um tempinho, ela consegue ver a temperatura dela. Mas ela ainda estava vermelha. Só que o pior seria o quê? O Yomi iria ficar mais um tempo, porque tinha ocorrido um acidente no caminho que ele pegava para ir para casa, né? Algo tinha desbarrancado e alguma coisa assim, e não poderia ir para lá. Isso a deixa preocupada, por quê? Porque em partes ela teria que agir como uma vilã e em partes teria que agir como uma mocinha. Justamente, e isso poderia trazer grandes dificuldades para ela, né? E até uma possível ameaça de morte novamente. E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.